Pega a sua Bíblia, abra no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 16. Aleluia. Esses dias não foram confortáveis para nós. Temos enfrentado alguns problemas técnicos, né? Desde semana retrasada, né? Desde o culto dos jovens, né? A mesa começou a apresentar algumas variações e nesses dias a gente foi tentando resolver, mas não conseguimos e tivemos que enviá-la para ser realizada uma manutenção. Mas graças a Deus nós estamos na dúvida de se nós iríamos conseguir fazer o culto hoje. Ontem também foi difícil, porque foi muito complicado, mas hoje está sendo um pouco mais agradável, né? Graças a Deus que o Tadeu nos emprestou a mesa dele e hoje, né, nós estamos conseguindo fazer o culto, a transmissão também. Não está da maneira como que nós gostamos de fazer, mas isso não vai nos impedir de engrandecer esse Deus maravilhoso em nome de Jesus. Amém? 1 Samuel, capítulo de número 16, a versão que eu possuo em minhas mãos, ela diz assim: E o Senhor disse a Samuel: Até quando você terá pena de Saul? Se eu o rejeitei como rei de Israel, encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Somente até aí, feche os seus olhos, mas não a sua Bíblia. Pai, chegou o momento de nós, ó Pai amado, continuarmos te adorando, mas agora será dedicando a nossa atenção totalmente à tua palavra, Senhor. O Senhor veio falando conosco desde a abertura, Senhor, na ministração do louvor, ó Pai amado, em cada cântico que nós entoamos, o Senhor, ó Pai amado, veio também tratando em nossas vidas, e chegou o momento, ó Pai amado, de nós darmos agora total, ó Pai amado, atenção à Tua palavra. Pai, eu quero te pedir, usa a nossa vida, Senhor. Queremos somente ser Pai amado, um transmissor, um vaso, Senhor, um canal, onde, ó Deus amado, a Tua palavra possa passar e alcançar tantos quanto necessita, Senhor. E o meu pedido nesta manhã é que a Sua palavra vá e ela produza o resultado para o qual o Senhor está enviando. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Pode tomar o seu assento aí. Se você sentir vontade de glorificar ao Senhor, você está na liberdade, porque nós estamos na casa do Pai, nós somos uma igreja pentecostal, então assim, nós temos essa liberdade, mas também entendemos que existe uma ordem de decência, né? Então assim, nós temos total liberdade, mas também nós temos consciência de prestar a atenção devida quando o Senhor tem a falar conosco algo. E aqui nós lemos uma palavra onde Deus, ele confronta Samuel. E ele fala: Samuel, até quando você terá pena de Saul? Até quando você vai insistir com Saul? Se eu já o rejeitei como rei de Israel. Deus rejeitou a Saul? Sim ou não? Não. Rejeitou como rei, não como homem. Como homem, se ele se arrependesse, teria perdão. Mas como rei, não teria restituição. Como homem, se ele se arrependesse, ele seria alcançado com perdão. Mas Deus deixa bem claro: eu o rejeitei como rei. Não foi um rei que eu escolhi. Ou melhor, eu escolhi, mas não foi segundo os meus preceitos. Pastor, mas não foi o povo que pediu o rei? Mas se nós somos no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 9, o versículo 17, ele diz assim: Quando Samuel viu Saul, o Senhor disse: Eis aí a quem eu lhe falei, ele dominará sobre o meu
Então Deus já havia dito a Samuel que Samuel ficou triste, porque quando o povo começou a ver as outras nações que tinham reis, eles começaram a pedir, me dá um rei, estabelece alguém sobre nós. Nós temos Deus, mas nós queremos alguém que veja na realidade. Eles olhavam as outras nações e quiseram como eles. Aí Samuel ficou triste. Deus chega até Samuel e fala: Samuel, não fique assim, porque eles não estão rejeitando a ti, estão rejeitando a mim. Já que eles querem, então nós vamos entregar a eles segundo o que eles estão desejando. Então não foi Deus não foi no parâmetro, ou não foi de acordo com o que Deus desejava para o povo, mas foi atendendo a um pedido. Cuidado, irmãos, com aquilo que nós colocamos diante do Senhor, ou com aquilo que nós trazemos ao nosso coração, ou até mesmo com aquilo que nós deixamos tomar conta da nossa mente. Ontem, vendo uma ministração de um pastor, ele até comentou, ele falou: se você não quer que Deus fale do seu futuro, não pense. Então por isso que a gente tem que vigiar. O pensamento pode até surgir em nossa cabeça, Kelly, mas eu não posso dar asas a ele, eu não posso fornecer a ele combustível para que ele cresça. Temos que ter cuidado. Por isso que a Bíblia fala para nós guardarmos o nosso coração. E quem é o coração que a Bíblia fala? Que coração que é esse? Exato, não é esse órgão que bombeia o sangue para o nosso corpo, mas é a nossa mente que tem controle. Por isso que quando Paulo está falando na igreja de Corinto fala assim, aos romanos fala assim: olha, o seu culto, ele precisa ser prestado ao Senhor racional, é com razão. Ele pode ser envolvido de emoção. Nos alegra quando nós vemos o irmão Sérgio testemunhando assim, alegria, nós nos alegramos porque nós vivemos distante e vimos a família, um momento de apreensão. E agora, será que vai dar? Vai fazer o exame, não deu certo o exame, então remarca. Meu Deus, que negócio é esse? É assim um momento de aflição, é uma angústia, porque é um diagnóstico que traz preocupação. Aí se pega uma família que já tem um histórico, você fica mais preocupado ainda, porque você já viu alguém da sua família padecendo e fala: meu Deus, será que vai ser? Aí ele falou aqui, às vezes eu nem exponho a esposa e aos filhos, porque é um momento de aflição. Mas Deus, ele é maravilhoso, porque ele também nos atende, e ele teve misericórdia e permitiu que o exame fosse realizado, e o resultado foi confirmação, mas não foi negativo, não foi um que precisava de intervenções, é benigno. Então é algo que você pode viver. Glória ao nosso Deus. E se viesse o resultado contrário, glória seja dada ao nome do Senhor, porque Ele é Deus. Hoje nós estamos aqui, eu estou feliz porque eu estou vendo lá no fundo a nossa irmã Jane. Esses dias foram momentos difíceis que a nossa irmã passou. Praticamente uma semana foi semana de dor, não foi isso? Uma semana terrível. Só que marcou a cirurgia, mas não foi fácil. Ela conversando com a pastora Gisela, ela falou: pastor, eu pensei que eu não fosse resistir. Alguém fala: ai pastor, mas uma cirurgia de vesícula é coisa simples. Hoje nenhum procedimento cirúrgico é simples, irmãos, porque pode acontecer um erro, pode acontecer uma falha de alguém. Um parto é coisa simples de ser realizado, sim ou não? Mas é normal, não é normal? A minha sobrinha, ela foi passar por esse procedimento. Na hora de fazer, teve que fazer uma... Como fala? Cesárea. E aí o médico pegou um bisturi elétrico e foi. Só que ele não se atentou. No prontuário dela, estava lá que ela estava com um DIU. Mas o DIU não é para prevenir? Mas quando Deus tem propósito, mesmo que você queira bloquear, Ele realiza, irmãos. Eu brincava, eu falei: o menino vai sair com um DIU na mão, assim, falando aqui, ó. Só que o médico estava lá no prontuário dela, que ela estava com DIU. O médico não percebeu. Ela quase veio a falecer. Ela tem uma marca na sua perna, porque quando aplicaram a injeção, quando aplica a injeção... o que acontece? Eu já tomei 2 hack, irmãos, eu sei o que acontece.
E o médico não percebeu e deixou o bisturi próximo da perna. Percebeu que estava queimando quando o cheiro subiu. Então assim, ela teve um livramento de ter algum problema, porque o bisturi elétrico junto com o Dio poderia dar alguma complicação. Então nenhum procedimento mais é simples se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não nos guardar. Nós podemos, glória a Deus. Passou por um momento difícil, mas a nossa irmã está ali. Você pode dar um glória ao Senhor? Aleluia! Foi difícil, ora Senhor, ser com essa mulher. Mas nós ficamos preocupados porque ela teve alta no sábado, no domingo ela estava fazendo comida. Eu falei, mulher, vigia. Só que na próxima semana a nossa irmã Eliane pede oração por um irmão. O nosso irmão em Cristo, ele entrou no hospital para fazer um procedimento. Qual é o procedimento? Uma cirurgia na vesícula. Só que infelizmente esse irmão teve complicações. A igreja orou, mas aprove a vontade do Senhor prevalecer. O Senhor recolheu o nosso irmão. Então, por que Deus ouviu e agiu e não agiu? Nós não sabemos, irmão, porque a vontade dele prevalece em todas as situações. Mas nós sabemos que ela vai prevalecer, mesmo eu querendo ou não. Esse é o nosso Deus. Então aqui, quando Deus ele fala, Samuel, é este homem que eu escolhi. Mas não foi segundo os meus preceitos, porque na realidade nós queríamos conduzir, porque o Senhor falou, olha, eu serei o seu Deus quando vocês quiserem ser o meu povo, quando vocês obedecerem os meus mandamentos e os meus preceitos. Só que quando o povo começou a pedir um rei, eu quero um rei, Deus atendeu. Cuidado com aquilo que nós pedimos, porque às vezes nós desejamos algo naquele momento, mas nós não pensamos as consequências que podem vir. Aí quando chega no capítulo de número 10, o versículo 1 fala assim: Samuel pegou o vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul, e ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a herança, o povo de Israel. Ele falou: hoje, quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zera, e eles dirão: já foram achadas as jumentas que você foi procurar. Saul estava procurando as jumentas que o seu pai havia perdido, e na procura das jumentas, ele foi encontrado com o Senhor. Saul mesmo fala, ele não se via, por mais que a Bíblia fala que ele tinha estatura, que ele era belo e forte, mas ele não se enxergava como um rei, porque ele fala, mas a minha tribo é a menor, mas segundo os preceitos que os homens estavam querendo, Deus escolheu e falou: Samuel é esse. Então Samuel vai lá e unge a Saul. Só que teve alguns homens ainda que não conseguiram aceitar bem a ideia de Saul, porque afinal veio de um lugar onde nós pensávamos que esse é um rei. Eu quero que ele venha de uma tribo maior, e não veio. Mas só que o Senhor estava com Saul. Deus escolheu, mesmo ele não tendo seus preceitos, Deus estava com ele, e ele começou bem. Ele começou alcançando vitórias, ele começou realizando batalhas e conquistando. Certa feita, ele vai e ele vence a primeira batalha que ele teve. E os homens que quando ele foi defender e venceu, os homens viram que realmente Deus estava com ele e começaram então a aceitar a Saul como rei. E ele começou a ter algumas vitórias. Você vê no capítulo de número 11, Saul, ele é ungido, no capítulo de número 10, ele é ungido com óleo. No capítulo de número 11, ele é confirmado diante do povo. Primeiro ele foi ungido no secreto. Depois, diante do povo, o Samuel traz ele e apresenta, fala: este é quem Deus escolheu. A sorte caiu sobre a tribo de Benjamim. Ei, você acha que a sua família, por ser pequena, por não ter não ter recursos, você tem limitação dos seus sonhos? Não permita que nada venha atrapalhar. Esta família vinha da tribo de Benjamim, não esperava muito, mas Deus olhou e encontrou um homem, e ele instituiu como rei. Ei, Deus pode fazer isso também na sua família. Deus pode fazer também isso no céu. Basta que você acredite que Ele é Deus e poderoso para fazer infinitamente mais. Mesmo que você não se enxergue como,
mas se ele estabeleceu, você será. Saul não se enxergava como rei, mas foi estabelecido rei. Só que ele pegou gosto pelo negócio. E no capítulo número 11 ele é estabelecido. No capítulo de número 12, você vê ele se posicionando. Só que quando chega no capítulo de número 13, vai nos informar. Olha, Saul havia reinado em Israel durante 1 ano. No segundo ano do seu reinado, olha, sobre o povo, escolheu 3.000 homens e desceu para a batalha. Só que quando ele chega na batalha, ele tinha assumido um compromisso com Samuel. Samuel falou: vai e me espere, porque chegando lá eu vou oferecer o sacrifício e você vai ver, Deus vai dar vitória. Quando nós vamos no versículo de número 8 do capítulo de número 13, nós vamos ver uma informação, fala assim: Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel, saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se juntado em Miquimás, eu disse comigo, ele falando com ele, falou assim: agora os filisteus vêm contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do... Então ele falou consigo, e ele tinha consciência que ele não tinha buscado a face do... Então ele não foi por uma orientação de Deus, mesmo sabendo que Samuel havia combinado e se atrasou para chegar no horário marcado, ele se deixou levar por si, porque a Bíblia fala, ele falou consigo, a alma dele começou a se agitar e falar, consigo, falou: olha, o povo está indo embora, olha, os inimigos estão se juntando em Miquimás, olha, e se os inimigos se juntarem e vir contra você, o que vai ser? Samuel não chegou. Ei, se Deus falou para você esperar, espera. Pode não ser confortável o momento de espera, mas espera, porque é melhor obedecer ao Senhor. Só que ele, no momento de espera, ele não deu ouvido ao que Samuel havia dito, por o que Deus havia dito a ele por intermédio de Samuel. Porque Samuel era um sacerdote, Samuel também foi um juiz, mas Samuel também foi estabelecido como um profeta. Então o sacerdote fazia a comunicação da terra para com o céu, o profeta fazia a comunicação do céu para com a terra. Só que ali ele estava numa posição de profeta, mas também ele falou com Saul como profeta, falou: olha, Deus falou, você espera, que eu vou chegar lá, e quando eu chegar lá, eu deixo o meu ofício de profeta e utilizo o meu ofício de sacerdote e vou oferecer o sacrifício. Nossa, então Samuel, ele era juiz, ele era sacerdote e ele era profeta. E você sabe quem foi Samuel, né? Samuel foi gerado através de desejos de sonhos. Samuel foi gerado através de alguém que fez um pacto com o Senhor. Samuel foi gerado através de alguém que, quando se cansou de tudo, chorou, palavra não sai da sua boca, Ana, mas ela tinha um desejo no coração: eu quero gerar, Senhor, eu quero gerar. E quando ela entendeu que o que ela iria gerar não seria para ela, seria para os outros, ela falou: Senhor, se o Senhor me permitir gerar, eu entrego ele. Ei, é assim. Se você quiser ser bem sucedido para desfrutar só para você, isso é um pensamento egoísta. Agora, se você entender que Deus pode te prosperar e através da sua prosperidade você possa abençoar, você está caminhando por caminho certo. Porque Deus, ele não vai te abençoar para você se tornar um abençoado. Deus vai te abençoar para te fazer um abençoador. E o nosso maior problema é que nós queremos ser abençoado, mas não queremos ser abençoador.
E porque isso acontece, nós não chegamos a ser abençoados pelo Senhor, mesmo Ele tendo um propósito em nossa vida. Só que quando Ele chega aqui, fala, olha, Ele não buscou a face do Senhor, assim, forçado pelas circunstâncias, ofereceu holocausto. Ei, não deixe que as circunstâncias forcem você a não obedecer à voz do Senhor. Não deixe que o eu interno, a sua preocupação, pastor, mas eu conheço o meu marido, pastor, eu vivo com ele há 20 anos, você vive com ele há 20 anos, mas quem te formou foi Deus. E se Deus falar para você falar, espera, se Deus falar para você falar, se cale, ai, mas eu não aguento, feche a sua boca e dobre o seu joelho. Ele fez o quê? Então Saul disse, você cometeu loucura. Então Samuel disse a Saul, você cometeu loucura, não guardando o mandamento do Senhor. Você fez loucura. Se Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado. No segundo ano, ele teria recebido a confirmação e seria para sempre. Mas porque ele não aguentou a força das circunstâncias, porque ele não aguentou dentro dele aquele alvoroço que está falando, o povo está indo embora, o povo está te deixando, você vai ficar sozinho, olha, o inimigo está lá, está perto, e se o inimigo vier, ei, você pode se sentir sozinho, mas se você estiver em obediência, você terá presença, e se você tiver a presença, você tem tudo o que você precisa. Só que ele não entendeu. Por isso que Samuel falou, você fez loucura. E agora, o que vai acontecer? A Bíblia fala que ele, no versículo de número 30, deixa eu ver aqui. Não, versículo de número 30 não. Fala que ele reinou durante 30 anos. Ele começou a reinar quando ele tinha a idade de 30 anos e reinou 42 anos. Ele começou a reinar quando ele tinha quantos anos? Quantos anos ele tinha? Ele reinou quanto? 42. Só que no segundo ano, Alícia, Deus o rejeitou como rei. E quando Deus o rejeitou como rei, o que Deus falou para ele? Através de Samuel. Você não sabe? Vamos voltar para o versículo, capítulo número 16. Eu rejeitei, enche o seu chifre de azeite, enche o seu... Lá no capítulo de número 10, Saul foi ungido como rei? Sim ou não? Coloca lá, capítulo de número 10. Vamos trabalhar hoje. Samuel pegou o vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. Foi ungido como rei, sim ou não? Usou o que foi usado? O que foi usado? Um vaso de azeite. 16. Deus fala, agora Samuel, você ungiu quem o povo queria. Agora você vai ungir quem eu escolhi. E eu escolhi segundo o meu coração. Você vai ungir o chifre de azeite. Enche o chifre de azeite. Porque o vaso é feito por mãos humanas. O chifre é feito por quem? O chifre é feito por quem? Porque quando eu escolho, eu determino como vai ser. Quando eu escolho, eu tenho um programa já. Deus já tem planejado e programado a sua vida. E pode não estar confortável. Se você entender que Ele programou, você vai permanecer. E se você permanecer, você vai desfrutar, porque Ele já preparou tudo. Como você sabe que Ele preparou tudo? Aí Ele fala, enche o teu chifre de azeite e ponha-se a caminho. Eu vou te enviar a casa de... Porque eu achei dentre os seus filhos um. Vamos no próximo. Samuel respondeu, como eu posso fazer isso? Saul vai ficar sabendo e vai me matar. Então disse ao Senhor, leve o novilho consigo. E quando alguém perguntar, diga assim, eu vim oferecer sacrifício. E quando ele chega lá na cidade de Jessé, a primeira coisa que faz, os homens vão até ele e falam preocupado, porque quando o profeta chegava, ele já ficava com medo. E agora? Será coisa boa ou coisa ruim? O que Deus tem reservado para nós? Quando chegaram, você vai fazer o quê? Eu vim sacrificar. E vai ser na casa de Jessé.
Só que, na realidade, o Senhor já havia escolhido. Continua aí, próximo versículo. Tinha mais um. Cadê? Sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os seus filhos e o convidou para o sacrifício. Vamos ao próximo. Aconteceu que quando eles chegaram a Samuel, viu Eliabe, e quando ele viu Eliabe consigo, ele falou o quê? Certamente está diante de mim alguém que o Senhor escolheu, porque ele viu Eliabe. Eliabe, ele tinha postura, Eliabe, ele tinha formosura, Eliabe era soldado, ele era treinado. Quando Samuel olhou, falou: é esse, o Senhor escolheu Saul, e Saul não obedeceu, mas agora o Senhor estabeleceu e vai ser esse. Só que o que acontece? Porém, disse o Senhor a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Você viu que não é segundo os nossos preceitos? Porque quando você se olha, você se acha que não pode, você se acha incapaz. Mas se Deus te trouxe aqui e colocar essa palavra a mim, é para que você entenda, mesmo que você não se enxergue, mesmo que você não seja reconhecido no meio dos seus, mesmo que valorize a todos, menos a você, Deus te escolheu para essa época, para te estabelecer e para fazer a diferença. As pessoas não vão acreditar, que vai, mas tem gente mais capacitada, mas quem escolheu foi Deus. Quando o Senhor falou para Saul que ele tinha já escolhido, ele falou: eu já providenciei um homem que será segundo o meu. Isso aconteceu quando? Quando ele foi rejeitado. No capítulo de número 13. A gente tem que voltar. A gente vai e volta para poder entender, porque a Bíblia, ela não está escrita em ordem cronológica, mas nós vamos entender o que o Senhor, ele foi fazendo. No capítulo de número 10, no capítulo de número 13, ele rejeita Saul. E ele reprova Saul. Mas ele fala: mas agora, o versículo de número 14. 13 e 14, eu vou ler aqui, ó. Mas agora o reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então Samuel se levantou e foi de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Saul contou o povo que estava com ele, e eram cerca de 600 homens. Então Deus falou para ele que havia rejeitado. Deus falou: eu já provi. O Senhor buscou para si. O Senhor pode buscar alguém? Se Ele é um Deus onipresente. O que é onipresente, irmãos? Está em todos os lugares. O que é onipotência de Deus? E a onisciência? Sabe de todas as coisas. E como Deus que tem todo o poder, como Deus que está em todo lugar, como Deus sabe de todas as coisas, pode buscar? O que ele estava buscando? Ele estava buscando quem? Quem ele estava buscando? No 16 ele foi ungir a quem? A Davi. Fala, Davi. Davi foi ungido diante dos seus irmãos. Sabe quantos anos ele tinha? Não é preciso, mas dizem que ele tinha cerca de 16 para 17 anos, um adolescente. Quem é bom de matemática aí? Você é bom de matemática, Rodrigo? Saul reinou 40 no seu primeiro ano ele foi bem. No segundo ano ele começou e ele ofereceu o holocausto, não obedecendo. Então no segundo ano ele foi rejeitado. Ele ficou durante quanto tempo reinando? Ele ficou quanto tempo reinando? Mas com quantos anos Davi foi ungido rei? Mas quantos anos Saul foi? Reinou? 42. Depois que foi rejeitado, 40.
Mas se ele reinou 40 quando Samuel foi ungido, tinha 17. Quando Davi foi ungido, ele tinha 17. Quando o Senhor falou que ia buscar alguém, onde estava Davi? Onde estava Davi? Onde estava Davi? Não, gente. Davi nem existia. Davi nem existia. Mas por isso que ele escreve o salmo e fala: os meus dias estão escritos. Eu vou repetir, ele fala assim: os meus dias já estão escritos. O Senhor me conhece, ainda eu era uma forma e não tinha forma nenhuma no ventre da minha mãe. Ninguém sabia, mas todos os meus dias já estavam escritos. Antes dele nascer, sabe o que é isso? Júnior, antes de você nascer, Deus já havia te escolhido. Antes de você vir ao mundo, antes da irmã Virgínia gerar, você já era escolhido, porque Deus não esperou você nascer para traçar um plano para você. Deus traçou um plano para você antes de você nascer. Alguém está entendendo o que o Senhor está dizendo para você nessa manhã? Fábio, você não tinha nascido, mas Deus já tinha escolhido. Fábio, eu nem sei se a sua mãe programou você. Eu não sei. Joaquim, se os seus pais programaram e quiseram que você viesse ao mundo, mas de uma coisa eu tenho certeza, Samuel: antes de você ser gerado, a sua história já estava escrita. Você já havia escolhido. Deus já tinha falado: no ano de 2025, no dia 31 de agosto, você vai estar sentado e vai ouvir que eu te escolhi antes de você nascer. Eu já estabeleci todos os propósitos que eu tenho para a sua vida. E sabe de uma coisa? É segundo o meu coração. Ashley, é isso, né? Ashley, antes de nascer, menina, antes de nascer, você acredita que Deus já havia te escolhido e te levantado para esse tempo, para confundir a muitos? Alguém olha e fala: ah, não. Ih, nasceu, é mais uma menina. Ih, mais uma menina. Meu Deus do céu. Será? O que vai dar? Imagina aí, hein, Kelly. O que pensava quando a Valquíria ficou grávida? Ih, mais uma menina. Meu Deus. Senhor. Só que enquanto muitos estavam planejando e já imaginando, Deus falou: eu sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. Alguns podem planejar e falar: ih, essa daí não vai. Não, o ambiente que vai nascer não é legal. A região não é boa. Vai estar envolvido com amigos que vão desvirtuar. Mas eu escolhi. Ai, vai estudar em escola que não tem expressão, mas eu escolhi. Ai, vai ter muitas limitações, mas eu escolhi. É isso que Deus fez com você. Ele te escolheu, independente da família que você nasceu, o meio que você foi formado. Ele te escolheu antes de você vir ao mundo e já escreveu a sua história. E hoje Ele está aqui confirmando: eu te estabeleci e trouxe para você entender. Por mais que você não entenda a circunstância, não deixe que elas dê direção para a sua vida, porque a sua vida tem que ser direcionada pela minha palavra. A sua vida vai ser direcionada pela minha vontade. Ai, mas o meu filho já não me obedece mais. Mas se você crê que Deus te deu, sonhe o sonho que você deseja, porque quem vai dar destino à sua vida não é o diagnóstico que o médico vai te dar. Quem vai dar destino à sua situação não é uma sentença que o juiz vai declarar. Quem vai dar sentido à sua vida não é o que as pessoas vão dizer, mas é Deus que te construiu. Foi Ele que permitiu você ser gerado. Você, só de ser gerado, já foi um milagre. Quantos espermatozoides saíram, e na briga de todos você já nasceu vencedor. Você pode não ter nascido num berço de ouro, mas você já nasceu vencedor. Você já nasceu vencedora.
Você venceu a batalha até alcançar o óvulo. Você venceu a batalha por germinar o óvulo. Você venceu a batalha de toda a gestação. E até aqui você está. É porque Deus te deu graça. Por mais que você fala, não é da maneira que eu gostaria, mas agradece a Deus por isso. Porque se você ser grato neste momento, você poderá viver o que Ele tem reservado para a sua vida. Oh, meu Deus. Quando Samuel, agora 16, para nós encerrarmos, Samuel chega, aparece o primeiro homem, ele fala, é esse. Deus fala, não é esse. Samuel, então é esse. Também não é esse. E foi passando o segundo, e o terceiro, o quarto, o quinto. Aí ele falou, acabou-se os meninos. Mas Deus falou para eu vir aqui na casa de Jessé. Mas Jessé está apresentando que não tem nada. Você não entendeu? Deus falou que você é bem-aventurado. Aí você olha para sua casa e fala assim, mas não tem nada. Mas não importa a situação que você está vivendo, importa a palavra que está sobre a sua vida. Nem o pai contava com Davi. Nem o pai apresentou a Davi. Mas quando Deus escolhe, ninguém esconde. Quando Deus escolhe, ninguém esconde. Essa situação que está querendo te aprisionar, não vai te aprisionar. Porque Deus te escolheu. Essa situação que está te oprimindo, fazendo você se sentir um ninguém, você foi escolhido por Deus. E mesmo que tentem atrapalhar, nada vai ser empecilho por aquilo que Deus vai realizar. Ah, tem um, mas tá lá, tá cuidando de ovelha. Então chama. Porque antes dele entrar aqui, ninguém se assenta à mesa. Ei, no lugar onde você foi humilhado, Deus vai exaltar. Mas não é para você se ensoberbecer, mas é para você entender que quando Ele fala, Ele cumpre. É na sua casa que você viveu os maiores momentos de aflição e de tristeza. Será lá que você vai viver grandes vitórias de alegria. Já chorou muito pelo seu filho, você vai chorar muito mais por aquilo que você vai ver Deus fazendo. Quando Davi chega, ele é ungido. Quando ele é ungido, ele fala isso, e a partir daquele momento o Senhor esteve com Davi, estava com Davi. Samuel sai de lá, e o que aconteceu? Nada de diferente. Samuel saiu, a vida naquela casa continuou, Rodrigo, do mesmo jeito. No outro dia os irmãos se levantaram, quem estava no exército foi para o exército, quem foi fazer outras coisas, e Davi foi fazer o quê? Cuidar das ovelhas. Mas não foi ungido rei. Mas voltou para o pasto. Mas Samuel não falou que tinha levantado um homem especial. Mas voltou para o pasto. Quantas vezes não acontece isso com você? Você vem aqui na igreja, Deus traz uma palavra que alegra o seu coração. Fala, é vitória. Meu filho Deus vai trazer meu filho de volta. Ah, o Senhor vai abrir a porta. E acontece, só que aí vai passando os dias e nada muda. Aí tem sempre um abençoado ou enviado pelo inimigo e fala assim, vai, dá crédito ao profeta. Fica dando crédito ao que você ouve na igreja. Eu não sei porque você continua indo na igreja. Fica te iludindo. Você chegou aqui toda feliz falando, Deus falou que vai libertar. Eu não estou vendo libertação nenhuma. Eu estou vendo cada dia pior. Ei, não dê ouvido. Cale essas vozes em nome de Jesus. Tem um cântico, né? Tem um cântico hoje que muitos cantam. Como que é o cântico? Eu preciso fazer o quê? Como que é esse cântico? Declara isso. Não deixe que nenhuma voz cale a voz do Senhor sobre a sua vida. Se Ele falou que você é escolhido, saia daqui com a cabeça erguida, vivendo como escolhido. Ai, pastor, mas a situação continua a mesma. Mas eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu ouvi. E eu ouvi a palavra que disse, Deus me escolheu. Então eu levanto a cabeça e eu continuo a marchar. Ah, mas você está marchando no meio de um vale de ossos secos. Então abre a sua bela boca e ao invés de
de amaldiçoar, profetiza. Ai, aquele endemoniado do meu marido, não, ele é uma bênção. Declara com a sua boca, por mais que as circunstâncias mostrem o contrário. Ai, o meu filho é uma perdição. Não declara isso, não. Meu filho é abençoado. Ele ainda não me entendeu, mas eu já enxergo o que eu quero para ele. Eu sei que eu vou. É isso, irmão. Não deixe que nenhuma voz cale a voz do Senhor. Davi continuou vivendo do mesmo jeito, todos os dias indo pro pasto, cuidando. Quem sabe ele cuidando das ovelhas e os irmãos passavam lá falando: e aí, ô rei, ô rei, tchau, fica aí com as ovelhas do pai. Quem sabe isso acontece? A Bíblia fala isso? Não fala. Eu só estou fazendo uma conjectura. Só estou pensando. Poderia, pode. Mas isso não, às vezes não acontece com a gente. Mas e Davi? Continuou acreditando. Viveu como rei. E um rei defende aquilo que é colocado em suas mãos. No pasto ninguém viu, mas certa feita um leão e um urso foi. Menino franzino, é pequeno, não tinha força e nem treinamento, mas tinha uma palavra e uma promessa. Ele defendeu a ovelha contra o urso e contra o leão. Quem viu? Ninguém. Então, se ninguém está vendo, não se preocupe. As batalhas que você está travado no secreto, chegará um momento que Deus vai trazer na presença de todos. E Ele vai usar de situação que você não imagina. Porque quer ver uma outra situação de humilhação que talvez pode ser assim, se você olhar por esse lado, como eu olhei. Davi foi ungido como? O pai queria que ele fosse ungido? Aí o pai fala: Davi, vem aqui. Seus irmãos estão em batalha. Vai levar pão para eles? Davi, tem o comandante lá, leva 10 queijos. Davi era pelo que Deus falou, ele já era, mas ele estava sendo, vai levar marmita. Em um momento que alguns poderiam considerar como humilhação, Deus criou uma situação para exaltar em meio a uma grande tribulação. É isso. Não despreze a palavra que Deus te dá. Mesmo que uma situação não mostre que vai acontecer. Talvez quando ele chegou, alguém visse, ou então os seus irmãos disseram: que falou, lá, ó o rei, tá vindo trazer comida pra gente aqui. Só que quando ele chega e ele fala: uau, eu tô ouvindo aí, o que tô falando? Eu falo: tem um gigante aí desafiando. E vai fazer, eu falei 30, né, esse dia, mas é 40 dias, eu tava lendo essa, foi 40 dias. Todo dia ele tava lá, levantando. E o rei falou o quê? Que vai dar a filha dele, com a mão da filha, e isenção de imposto. Um dos irmãos de Davi falou: o que você veio fazer aqui? Vai lá, volta para suas poucas ovelhas. Porque ele estava preocupado. Davi era só um pastor, mas ele ouviu que tinha uma palavra sobre a vida de Davi. Ei, tem pessoas que sabem que tem palavra sobre a sua vida. E às vezes pode ser até aquele que você considera como irmão. Pode ser falar palavra que pode querer fazer você parar. Não desista. Porque qualquer situação é uma grande oportunidade para ter a exaltação do Senhor. Davi resolve enfrentar o gigante. A história todos nós sabemos. Porque quando Deus ele promete, ele cumpre. Não permita que diagnósticos dê o que vai ser a sua vida. Não permita que sentenças dê o final. Mas escolha acreditar, dar crédito na palavra que o Senhor tem sobre a sua vida, porque é isso que a palavra tem sobre nós. Se eu crer, tudo é possível àquele que crê. Você pode ficar sobre os seus pés em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Saul, ele foi rejeitado a primeira vez. Sabe qual foi a segunda vez que Saul foi rejeitado? Deus falou: olha, acaba com os amalequitas. O rei Agag, mata o rei Agag e acaba com tudo.
Saul, ele foi, matou os homens, matou algumas coisas, mas conservou a vida do rei e trouxe os bois, os mais belos bois, as ovelhas. Quando Samuel chega, sabe o que Saul fala? Olha, eu obedeci o que o Senhor me ordenou. Eu fiz o que o Senhor falou. Combate a esses inimigos e mate eles. Eu fiz isso. Só que Samuel falou: Saul, mas eu estou ouvindo o mugido. O que é isso? Ah, é que o povo trouxe os melhores bois. Mas sabe para quê, Samuel? Para oferecer em sacrifício ao Senhor. Samuel falou assim: Saul, ó para cá, dá ouvido aqui. Porventura, Deus ele tem prazer em sacrifício? Em holocausto? Porque melhor é... Saul falou: eu obedeci. Mas obedecer é fazer o que o Senhor falou para fazer, mas da maneira que Ele mandou. Não é dar jeitinho. Nós costumamos falar: mas eu estou obedecendo ao Senhor, fazendo da maneira que Ele falou. Não, mas é que... Não, se o Senhor falou, faça do jeito que Ele falou, porque é isso que vai agradar. Porque para o Senhor é melhor obedecer do que sacrificar. Davi obedeceu em tudo o Senhor. Lá na frente ele cometeu um deslize, mas mesmo assim ele continuou sendo um homem segundo o coração. O Senhor nos reuniu aqui nessa manhã falar: o final da sua vida não é o diagnóstico que você recebeu, não é a sentença que foi dada, não é o que tudo está mostrando que vai acontecer. O final da sua vida é eu que vou fazer. Se você acreditar e sonhar, eu sou um Deus que realiza sonhos. Porque eu bem sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito, é pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Feche seus olhos em nome de Jesus. Ministério de louvor, tem um louvor para nós encerrarmos? Tem um louvor para nós encerrarmos?